Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente Pedro leu, e na mesma hora o galo cantou. E Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Eles responderam: Pilatos disse: Os judeus lhe responderam: Assim se realizou o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe
para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus, aos judeus: Eis o nosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Irei crucificar o nosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim ele diz: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemos. Levantemos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro,
e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, no dia em que nós celebramos a paixão do Senhor, precisamos entender que o sacrifício de Cristo na cruz não foi uma imposição do Império Romano ou dos judeus que gritaram pela crucificação de Jesus, mas foi, antes de tudo, uma decisão de Deus para que o único justo oferecesse a sua vida pela redenção de todos. A nossa segunda leitura, hoje tirada da carta aos Hebreus, nos coloca diante dessa verdade de uma maneira muito concreta. O Cristo é o mediador entre nós e Deus nos nossos assuntos espirituais. Ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Por que essas três coisas? Porque justamente aquilo que era o antigo culto judaico é ultrapassado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Para celebrar a Páscoa, os judeus imolavam o cordeiro e depois colocavam sobre o altar para que fosse oferecido, assado, e o seu odor pudesse subir ao céu como um sacrifício agradável a Deus. O Cristo, então, assume esse tríplice papel. Primeiro, o Cristo é sacerdote. Não sacerdote segundo a lógica judaica. Diz a própria Sagrada Escritura a respeito de Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, nome Melquisedeque, vem do livro do Gênesis, do sacerdote que encontrou ali com Abraão e que depois ofereceu em sacrifício a Deus pão e vinho. Mas a palavra Melquisedeque é uma palavra bonita porque é uma junção de duas coisas: Melech e Sadok. Melech significa rei no hebraico, Sadok significa justamente sacerdote. Então Jesus Cristo é o rei sacerdote. Ele, na última ceia que nós celebramos ontem, a recordação, faz aquele gesto de interpretar aquilo que é o mistério da sua paixão, oferecendo o pão e o vinho. Quer dizer, na figura do pão, o oferecimento do seu corpo, e na experiência do vinho, o oferecimento do seu sangue, interpretando aquilo que ele faria na experiência da cruz. Vai então o Cristo sacerdote oferecer o único sacrifício agradável a Deus. Dentro da nossa experiência da fé, o Cristo segue sendo o único e verdadeiro sacerdote. Nós
Aqui no altar participamos do sacerdócio de Cristo, e quando agimos na comunicação dos sacramentos, agimos na pessoa do Cristo, porque é o Cristo que realiza sempre a experiência da graça salvífica em nós. Então o Cristo é sacerdote, ao mesmo tempo Cristo é altar, porque é no seu próprio corpo onde ele vai oferecer esse sacrifício. O lugar do sacrifício não é outro senão ele mesmo. Ao mesmo tempo é sacerdote, é também altar. Interessante, porque isso também nos coloca diante de uma outra percepção a respeito da nossa vida cristã. Deus não quer que nós ofereçamos sacrifícios de animais ou qualquer outro tipo de sacrifício. Deus quer a nossa vida em sacrifício. O Cristo, quando se oferece a Deus, torna o seu corpo o lugar do sacrifício. Portanto, ele é também o altar onde ele realiza essa oferenda a Deus. E por fim, ele é a vítima, ou seja, é aquela realidade escolhida para ser imolada a Deus. E aí entra toda a importância da justiça do Cristo. Ele, único e inocente, é colocado no lugar de todos os outros que deveriam receber a punição, para que pudesse ser feita a redenção da humanidade inteira. A morte do Cristo não é uma morte vazia de significado. A morte do Cristo é o maior, o melhor e o único culto que Deus precisa receber para a redenção da humanidade. Na humanidade do Cristo, somos todos remidos. Pelo seu sangue, somos todos lavados das nossas culpas. Pelo seu sacrifício, nós nos tornamos capazes de novamente poder entrar em comunhão com Deus. Agora, se paramos para refletir concretamente no que isso significa, temos que lembrar que o Cristo, na verdade, nos mostra também o caminho da nossa vida. De modo que a cruz é o sinal da nossa salvação, mas é também, de alguma forma, a explicação do que precisamos fazer na nossa vida. Todos nós, pelo nosso batismo, também somos sacerdotes. Significa que somos capazes de oferecer com a nossa própria vida o culto que Deus quer. Nosso sacerdócio é comum. Como povo de Deus, quando nos reunimos, não é... O culto que Deus espera de cada um de nós, é que nós possamos viver a vida segundo a sua vontade e na dignidade que é própria nossa. Será hoje, no dia em que nós olhamos para essa experiência da cruz, que nós estamos exercendo o nosso sacerdócio na nossa vida? Será que nós nos lembramos que o modo como nós vivemos é a forma como nós prestamos culto a Deus? Nós também somos, segundo o exemplo da cruz, altar. É no nosso corpo, é no modo como a gente vive a nossa vida, nas alegrias e nas tristezas que nós experimentamos cada dia, que nós também oferecemos o nosso culto a Deus. Somos sacerdotes, mas nós somos também o altar. A nossa vida precisa buscar a sacralidade que é própria da vida do Cristo. E essa experiência consiste também em tornar a nossa vida uma vida santa, ou seja, buscar aquela justiça que é própria dos filhos de Deus. Deus não quer que nós vivamos como qualquer coisa. Deus nos ama como filhos, tanto que deu seu Filho único pela nossa salvação. Será que essa experiência do Cristo não deveria nos mover de modo mais profundo a vivermos verdadeiramente como filhos de Deus, a vivermos como amados por Deus e, portanto, também decididos pela sua vontade na nossa vida? Nós também somos chamados, pelo exemplo da cruz, a nos tornarmos vítimas. Sob que aspecto? Dar a Deus o sacrifício, que é o sacrifício mais importante
que nós podemos oferecer no nosso dia a dia, que é a experiência da vida dada por amor. É tão forte quando nós escutamos o Cristo que diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. A decisão de oferecer a vida pelo bem de todos é a expressão mais clara, mais direta, mais certa do que significa verdadeiramente a palavra amor. Amar, minha gente, não é gostar de alguém. Amar é ter a firme decisão de oferecer a própria vida pela felicidade e pelo bem daquele que se ama. Isso é amor. Na igreja, nós não chamamos o amor de sentimento, na igreja nós chamamos o amor de virtude, porque é firme disposição nossa de levar até as últimas consequências, o bem e a felicidade do outro através da doação daquilo que eu sou. Ninguém experimenta de verdade a realidade do amor na sua vida se não aprende o que é a generosidade, a capacidade de sair de si mesmo, porque o outro precisa de você. Grande testemunho é o testemunho da cruz. A própria Sagrada Escritura diz, lá nos escritos de Paulo: embora fosse de divina condição, Cristo não se pegou ociosamente à condição divina, mas humilhou-se, assumindo a condição de servo, morrendo na cruz. Quer dizer, é a expressão mais clara do amor de Deus, é quando Ele se deixa aniquilar por nós. Deus não resiste à nossa violência para nos mostrar o que é verdadeiramente o amor. O que é verdadeiramente o amor. Como nós precisamos hoje olhar para a cruz e aprender a lição da cruz, a lição que Cristo nos dá. Somos sacerdotes, portanto precisamos prestar culto para a nossa vida. Somos o altar. É aqui no nosso dia a dia, nas nossas experiências, que nós precisamos construir essa realidade. Somos a vítima, porque é o nosso sacrifício de amor que vai de fato nos colocar na semelhança de Jesus e nos alcança a graça do céu. Ao olharmos para a cruz, não fiquemos tristes simplesmente porque os homens não compreenderam a mensagem do Evangelho. Convertamos no nosso coração aquilo que a cruz anuncia e também denuncia. Falta amor no mundo porque falta no nosso coração a generosidade de colocar a nossa própria vida em função da santidade e da felicidade dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.